Olá, tudo bem? Estou aqui esperando vocês entrarem. Daqui a pouquinho eu vou convidar a Brasil. Vocês sabem quem é Brasil? Não, não enxergo nada. Bora, Brasil! Ótima noite! Boa noite, Brasil! Boa noite, Brasil. Eu estou acostumada com bom dia, Pois Brasil. é, agora mudamos para boa noite, Brasil. O pessoal tá aí, bom tá aqui. Eu acho que hoje vai dar certo. Pessoal, avisa a gente, por gentileza, se tá tudo bem, se vocês estão conseguindo ver a gente, se tá travando. Ô, meu amigo querido, Paulo Eidorne, que bom te ver aqui, que coisa boa. Dá um beijo na esposa, dá um beijo na filhota. Bom saber que você está aqui. Tá me vendo, ouvindo bem, Patrícia? Eu estou, dessa vez, estou te vendo, te ouvindo muito bem. Excelente, Mas sabe excelente. que a Luciana não entrou ainda. Hã? A Luciana não entrou ainda. Acho, eu acho que é por causa da Luciana. Muito bom. Doutor Luiz, como é que você tá, meu amigo? Quanto tempo? Manda notícias. Feliz Natal para todos que estão entrando aí. Espero que o ano de todos tenha sido incrível. Hoje a gente vai falar bastante aqui de comportamento, né, Patrícia? Sim, hoje a gente vai trazer para as pessoas, porque muita gente vê a gente falando sobre Enneagrama, mas realmente não sabe ainda o que que é. Não sabe para Exato. que serve, não sabe ainda direito. Então, existem muitas perguntas que as pessoas fazem, tem a ver com horóscopo, Sim. entendeu? As pessoas ainda não sabem, estão aprendendo. Então, hoje é a oportunidade de falar mais um pouquinho e trazer as novidades também, que a gente tem algumas coisas para 2023. Exatamente isso. Vai 2020 chegar chegando. tem, tem como ser outro jeito com a coach que eu tenho, né? Nossa, se quiser eu te passo contato depois. Não funcionar em casa não funciona em nenhum outro lugar, né? Para quem não sabe, que tá, algumas pessoas estão entrando aí ainda, nós somos irmãs, Patrícia e Priscila. Lá em casa é todo mundo com P, só para contextualizar vocês aí. Minha mãe e meu pai não foram muito originais, é todo mundo com P lá em casa, mas nós somos irmãs e a gente tem esse projeto juntas que chama-se Curadores Brasil, que é levar a ferramenta que mudou as nossas vidas, né? E assim, de uma maneira surpreendentemente linda. E aí a gente acabou querendo levar isso para as pessoas, né? Essa mudança de vida que a gente teve de 5 anos para cá é formidável. Então, está sendo muito bom. A gente fez o nosso primeiro curso agora, em novembro, que foi incrível, uma turma sensacional. Nosso Então, curador. primeiro curso juntas, né? Exato. Curadores Brasil, então, vem com essa proposta, né? De da gente se cuidar para poder cuidar de todo o resto. E a Patrícia é a facilitadora desse processo incrível, hipnóloga, eneagramista, se assim eu posso dizer. Esse Mas é, é facilitadora desse processo. Fala, Patrícia. Não, eu não paro de falar, né? Quase não esse é o falo. problema, tá? Você não para de. Eu me especializei em Enneagrama, sou hipnóloga também, trabalho com algumas outras ferramentas de autoconhecimento, por exemplo, uma sessão de terapia, a gente usa alguns recursos para ajudar a pessoa no desenvolvimento pessoal dela. E eu faço parte da Sociedade Brasileira de Enneagrama, foi uma coisa que eu conquistei, que eu fiquei muito feliz, porque preciso de alguns requisitos para fazer parte, então eu fiquei muito feliz de hoje poder dizer e representar a SBE. E estou aqui para a gente conversar sobre o Enneagrama, para divulgar essa ferramenta linda e para as pessoas entenderem de uma vez por todas, que é inclusive o nome do nosso curso, né? Por que você faz o que você faz. Então, Exatamente. E já vamos começar, então, para as pessoas que, né, estão aqui com a gente hoje, saberem um pouquinho mais o que é o Enneagrama. Explica para a gente de onde veio, o que é isso, e né, para você poder
introduzir para as pessoas conhecerem um pouquinho mais, que é muito importante. Claro, porque se eu não entendo o que é a ferramenta, como é que isso vai poder me ajudar? Né? Então, conta um pouquinho para a gente, por favor, explica para a gente. O Enneagrama, ele é uma ferramenta que ela foi descoberta muito tempo atrás. É claro que eu vou pincelar hoje aqui, porque esse conteúdo é vasto. Sim. Então, a gente só pincelar a origem dele. Ele originou lá no Antigo Egito, num mosteiro, onde os padres do deserto, e na época tinham madres também, eles começaram a perceber que alguns comportamentos deles afetavam o andamento do mosteiro, vamos dizer assim. E nesse padre fazendo essa pesquisa, vamos dizer assim, ele descobriu 9 maneiras que nos afastam, na época para eles nos afastam de Deus, e hoje em dia a gente trabalha como 9 maneiras, 9 sentimentos que nos afastam de ser quem nós nascemos para ser. Então é como se, quando nós temos as 9 personalidades, como se cada personalidade tivesse um filtro do mundo. Uhum. É uma maneira qual eu vejo o mundo. Então, o tipo 1, ele tem um filtro do mundo e ele vai se comportar baseado naquele filtro dele. O tipo 2 tem um outro filtro e assim vai indo. Então, são maneiras pelas quais as pessoas se comportam no mundo, usando esse chip que está instalado em nós, que é o chip da personalidade. Então, quando esse chip está instalado e rodando no automático, aí os nossos comportamentos vêm repetitivos, a gente faz sempre as mesmas coisas, a gente se arrepende sempre das mesmas coisas. A gente não tem muita autonomia, de como se tem um programa rodando aqui. A nossa função é identificar qual é o programa que está rodando e sair desse automático. Então, quando eu descubro por que eu faço o que eu faço, eu começo a escolher se eu ainda quero continuar fazendo. Enquanto eu estou no automático, eu vou só repetindo o padrão. Eu vou só repetindo, repetindo, repetindo. E aí as pessoas se veem frustradas, se veem reféns do seu próprio comportamento. Então, Exato. o Enneagrama é isso. Todos nós temos os 9 tipos em nós, mas tem um central. Um pelo qual, ou é o que eu digo que o chip está instalado, o chip está instalado desse tipo, mais forte. E aí, quando a gente descobre, aí abre um leque de oportunidade de autoconhecimento, de um caminho de evolução, onde eu começo a escolher como eu vou me comportar no mundo, e não mais simplesmente agir por impulso. E poder escolher faz toda a diferença, né? Quando eu posso escolher, consigo perceber o porquê eu faço o que eu faço, muda completamente a minha vida, né? Num todo, na realidade. Sim, vamos falar das 9 paixões de cada tipo. Como as pessoas se apresentam para mim? O tipo 1, por exemplo, a paixão dele é a ira. Ele se apresenta muito cansado de passar tanta raiva, cansado de viver tão estressado, cansado de viver irritado. Então, é sempre a mesma queixa. O 2, ele vem com a dificuldade. Fala... A Priscila é uma 2, tá? Por isso essa cara de tacho que ela fez aí. O 2, a dificuldade de dizer não, a dificuldade de se colocar em primeiro lugar. O 3, o vício emocional dele, que é a paixão, é a vaidade. Então, a pessoa fica refém disso. E cansa. O 4 é a hipersensibilidade. O 5 é a avareza. O 6 é o medo. O 7 é a gula, mas a gula não no sentido de comida, no sentido de querer muitas experiências, viver muitas coisas. Então, os 7 são sempre inquietos. Eles não têm dificuldade de focar, não terminam o que começa. E isso durante a vida toda vai cansando. O 8 com a luxúria, o 8 com um coração muito bondoso, um coração muito puro mesmo, inocente. E por fora a gente vê um 8 bravão, uma cascona, aquela pessoa agressiva, todo mundo tem medo dela, mas no fundo é o coração mais inocente do Enneagrama. O 9 na preguiça, onde ele não dá conta de viver a própria vida, ou de sentir a própria vida, e para não ter que lidar com as questões do dia a dia dele, ele vai dar uma amortecida, uma anestesiada, entra na indolência, vive na preguiça. Então as pessoas chegam para mim assim cansadas desses comportamentos. E aí quando ela descobre o porquê que ela está fazendo tudo isso, por que ela se comporta assim, vira uma chave, né? A pessoa consegue, opa! E aí ela começa a se auto-observar e aí tudo muda.
tudo muda. E assim, é legal o que você está falando, porque assim, todo mundo tá, mas qual que é a importância de eu saber disso? Né? Ou qual que é a importância de eu saber a minha personalidade, por exemplo? Quando eu sei o porquê eu faço o que eu faço, e eu entendo que eu estou refém do meu próprio comportamento, do meu próprio chip, eu começo a escolher se eu quero ainda me comportar. Por exemplo, vou dar um exemplo de um 2. Vamos supor um 2 que tem dificuldade de se colocar em primeiro lugar, que ele agrada muito, ele vive com os olhos voltados para fora. Então, eu costumo dizer que o 2 tem aquele brochezinho assim, sabe? Posso te ajudar? Porque ele está sempre querendo ajudar. Ele está sempre, mas em busca do quê? Em busca de reconhecimento, em busca de ser amado. Existe um porquê ele faz isso. Não é só o comportamento. A gente não analisa o comportamento. A gente descobre por que a pessoa tem aquele comportamento. E aí, quando o 2 percebe que está se sacrificando demais pelas outras pessoas, por exemplo, ele começa a dizer não. Agora, enquanto ele não percebe que ele está se sacrificando demais, colocando as outras pessoas em primeiro lugar, ele deixa para trás, às vezes, a saúde dele, ele deixa para trás, às vezes, vontades próprias, ele faz com sacrifício, o pessoal pede uma coisa, ele não quer fazer, mas ele acaba dizendo sim e vai fazer. E vai sempre se dar coisa. Quando ele começa a perceber que ele faz isso, e por que ele faz isso, aí ele começa a dizer não, ele começa a se priorizar, entendeu? Então, isso faz diferença. Em cada uma das personalidades, elas têm como se fossem armadilhas. E aí, quando você sabe que você está caindo na sua própria armadilha, você consegue botar um freio nisso e mudar o comportamento. Porque concorda que uma pessoa que vive ajudando todo mundo, ela não tem tempo para ela. Concordo, super concordo. Para Esquece quem dela. agora, tem um pessoal aí entrando aí. Deixa eu olhar aqui. A Rose, querida, um beijo. Adriana, quanto tempo, menina? E aí, beijo aí, tá? Aí, tá. Quem mais está aqui? Eu tô vendo. Tiago, a Rose, Thiago tá aí também. Gerimar. Ô, Arismar, que coisa boa ver você aqui, meu amigo. Quanto tempo também? Ana Luísa, um beijo. Só para a gente contextualizar, pessoal que está chegando agora, a gente está falando um pouquinho do que é o Enneagrama, né? E qual que é a importância de você saber a sua personalidade. A gente consegue, inclusive, né, Patrícia, descobrir a sua personalidade, mas acho que o mais importante, além de descobrir, é onde que eu uso isso, né? Então, assim, sabendo que é Enneagrama, a importância de saber a minha personalidade, que quando você descobre, você sabe o caminho, o chip, como você falou, o chip que está instalado em mim, que eu tô acostumada a agir isso no automático. Então, assim, meus relacionamentos acabam sendo muito semelhantes. A forma que eu ajo dentro da minha família acaba sendo muito semelhante. No trabalho, meu chefe é sempre ruim, né? Então, assim, dá pra gente colocar isso em diversas formas dentro da vida da gente. Então, onde que eu uso, onde que eu posso usar o Enneagrama na minha vida? É onde você citou. Cada lugar que você citou é aí que a gente usa. A gente Que usa bom. no dia a dia. Não é uma teoria que você aprende e fica aquela coisa subjetiva, que você achou um livro que você lê, que você achou muito legal, muito louco, mas aquilo não muda a sua vida em nada. É o contrário, o Enneagrama, quando você descobre, as pessoas que fazem curso comigo depois falam que ficam tipo assim, viciadas nisso. Você auto-observando toda hora e elas vão percebendo, nossa, olha o que eu acabei de fazer, o porquê que eu acabei de fazer. Quando você descobre a sua personalidade, você vai usar isso em todas as áreas da sua vida. Hoje em dia tem empresas que usam no atendimento ao cliente, que quando ela sabe, por exemplo, como o cliente funciona, aquilo que o cliente busca, aquilo que ele quer, ela é mais assertiva nas vendas, por exemplo. Sem dúvida. O ambiente familiar, quando as pessoas sabem o seu tipo, cada um sabe o seu tipo, a pessoa entende o comportamento melhor do outro. Já sai aquele negócio que tá fazendo de birra, tá fazendo de propósito, ou a pessoa é ruim, ou a pessoa é fresca. Sai desse rótulo, sabe? Que a gente coloca nas pessoas que a gente não entende, que a gente não consegue. A pessoa tem um comportamento diferente do nosso, a gente não entende. E aí é mais fácil rotular. Exato. Então, na família, você sabe como todo mundo funciona, é muito mais fácil o relacionamento. Dentro da empresa, quando os funcionários sabem as suas personalidades, por exemplo, é mais fácil o relacionamento. Hoje, dentro das empresas, o maior problema que se tem é o interpessoal, é o de Com- relacionamento. E às vezes
É top, o programa é top, a empresa é top, o produto é top, mas aí esbarra nos funcionários ali, que um tá de picuinha com o outro tá bravinho, o outro tá com preguiça, o outro tá com inveja, o outro tá bravo, com avareza, por exemplo, o outro tá com luxúria. E aí esbarra nisso. Agora, se eu tenho um colega de trabalho que eu sei como ele funciona, o que é importante para ele, e ele sabe como eu funciono, o que é importante para mim, o nosso relacionamento melhora. E se o nosso relacionamento melhora, a empresa lucra mais, vende mais. Então, as pessoas usam, inclusive, nas grandes empresas. Isso é fundamental, porque, querendo ou não, a gente passa a maior parte do nosso dia dentro trabalhando, né? Sim. Se eu consigo exatamente entender o que tem por detrás daquele comportamento, fica mais fácil da gente trabalhar num ambiente mais saudável, mais tranquilo, de não ter essas picuinhas, porque isso desgasta um tanto a gente, né? Tanto para contratar também dá para usar o enneagrama, para já evitar problemas futuros, né? Tem uma série de coisas que dá para fazer, não é E isso? não, de você contratar um funcionário, se você souber qual perfil que você precisa para a sua empresa, da personalidade, por exemplo, você fica muito mais assertivo, entendeu? Por exemplo, tem um empresário aqui de São José que ele tem uma clínica onde ele sabe a personalidade de todos os funcionários também sabem a dele. Então, ele sabe a maneira mais assertiva de falar com cada funcionário, por exemplo. Isso é incrível. Porque se ele tem um funcionário que é mais, vamos dizer assim, objetivo, ele Sim, chega, resolve, acabou. É isso, papo é reto, vamos dizer assim. Agora, se sim. ele tem um funcionário que é um pouco mais emocional e que ele tem que chegar um pouco mais devagar, se ele chegar do mesmo jeito que ele foi no outro funcionário, o outro funcionário vai reagir mal àquilo. E ele não vai conseguir ser assertivo com o que ele precisa dentro da empresa dele. Sim. Então, quando você sabe a personalidade, ela tem inúmeras maneiras que você pode usar. E fala uma coisa, como que eu sei a minha personalidade? Né? A gente está falando do que é, do que não é, como que eu sei a minha? Tá? Existem algumas maneiras de descobrir a personalidade. Eu faço atendimentos e a gente manda testes e as pessoas fazem testes. Quem estiver na live hoje e quiser saber a sua personalidade, me chama depois, que eu vou mandar o teste para vocês inbox, certo? Pode mandar para mim quem ainda não sabe, quem está na dúvida, o que eu ajudo a descobrir. Então, Sim, existe um teste que a gente aplica para ajudar a descobrir a personalidade. É o primeiro passo. Depois existe um caminho de desenvolvimento, mas o primeiro passo é descobrir. Nós temos um curso, né? Eu dou um curso, nós temos inclusive o próximo nosso curso de Enneagrama Básico, onde você sai de lá já sabendo qual a sua personalidade. E lá no curso eu já dou algumas ferramentas também de autodesenvolvimento, onde você já vai sair de lá com um olhar um pouquinho diferente da sua própria vida. Teremos o nosso próximo curso no 4 de fevereiro. excelente. E a novidade que nós temos é que nós temos um curso online. Porque muitos alunos, por exemplo, o último curso que nós tivemos um aluno do Piauí. Então, Exato. Do Rio, todo mundo que pode vir. Rio Preto, veio uma galera de tudo quanto é lado. Cubatão. Aliás, Para lembrar de todo mundo também é muita veio gente. do Rio, né? São Paulo também vieram algumas pessoas, mas não é todo mundo que consegue vir Sim, para um curso desse. Então, nós vamos lançar o curso online, onde lá no curso vai ter toda a explicação sobre Enneagrama, falando de cada personalidade, onde a pessoa vai conseguir se identificar também. Porque quando você está ouvindo, falando da sua personalidade, bate de um jeito que mesmo sem eu te conhecer, parece que eu estou falando de você. não, e eu vou até falar que na outra live você comentou que ia contar como é que eu descobri o Enneagrama. Foi exatamente numa paulada dessa, que eu estava no curso. Você contou. Conta pra gente como você descobriu o Enneagrama. E na época, a pessoa com quem eu trabalhava falou: Meu, vai fazer esse curso, vai fazer esse curso. E eu tava cheia, aquela história, né, da gente achar que tá cheia de coisa para fazer sempre. Aí eu peguei e falei, não, deixa pra lá, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Falei, não, deixa pra lá, vai, Priscila, vai. E eu, orgulhosinha, né, como uma boa dois. Mas você já falou. Orgulhosinha, então tá bom. E aí, peguei o computador, peguei fone, olha só a falta de respeito. Fui para dentro da sala para falar que eu estava fazendo o curso, mas não estava nada, estava ali trabalhando. E aí, para ser menos mal educada, eu tirei um fone só
e fiquei lá trabalhando no computador e o professor falando sobre o Enneagrama na época. E aí ele começou a falar algumas coisas exatas. Eu entrei na sala exatamente, aí não existe coincidência, né? Entrei na sala exatamente na hora que ele estava falando do meu perfil, que eu sou um perfil 2. E aí ele virou, começou a falar, e eu comecei a ouvir algumas coisas que foram me batendo, foram me batendo. Eu falei, mas que coisa, o que ele tá falando de mim? Aí eu fui tirar o outro fone, aí comecei a prestar atenção, fechei o computador, falei, deixa eu ver o que esse rapaz tá falando sobre mim aí. E aí, a partir daí, você, assim, é como se ele pudesse, de fato, estar falando sobre mim, para mim, de coisas que eu nunca tinha parado para analisar sobre o meu comportamento. E isso porque eu estudo comportamento também faz um bom tempo, né? Então, assim, foi uma grata surpresa ter conhecido o Enneagrama desse jeito. É incrível essa história. Hoje uma moça que eu atendo falou para mim assim, que raiva, você sabe mais de mim do que eu mesmo. Eu não sei do Sim, Enneagrama, eu sei da sua personalidade, eu sei como você funciona. sim. Então, foi engraçado. Ela falou, você sabe mais de mim que eu mesmo. Mas É é isso, é um tema que é exato. impressionante. E encaixa de uma maneira que durante muito tempo, a gente às vezes tem que pagar para ver, né? Durante muito tempo, eu mesma, aplicando teste nas pessoas, eu falava assim, não, uma hora não vai bater, uma Sim, hora não vai ter, uma hora... Eu mesma ficava duvidando. sim. Feito. Aí teve uma hora que a minha consciência falou, esquece, o negócio é isso mesmo, tá certo. E assim, é interessantíssimo como você. Nossa, como eu nunca olhei para isso, como eu nunca percebi isso. Eu tive essa sensação, tipo, não é possível que isso estava tão evidente para todas as pessoas na minha volta, inclusive, e eu não conseguia enxergar que era um comportamento padrão, automático. Quando eu descobri o meu, não sei se você lembra, mas em mim caiu uma ficha assim: meu Deus, eu não sou louca. Tem mais pessoas que são assim que nem eu. Sim, Tem mais pessoas que fazem as mesmas coisas. sim, E foi a primeira, foi uma alegria de descobrir, de não me sentir um ET, exato. que existiam mais pessoas assim, mas ao mesmo tempo foi, meu Deus, sou eu mesma que faço isso tudo comigo. Não tá E aí você no... tem a responsabilidade de ser quem você é. E aí Mas você você me falou uma coisa, perguntar uma coisa que é interessante. Por exemplo, você falou, ah, não sou louca, mas todos os, vamos pensar, todos os tipos 2 são iguais, por exemplo? não existem pessoas iguais. O Enneagrama, ele é um sistema, ele tem um símbolo, onde esse símbolo, a formação dele explicar o símbolo é incrível, tudo é Hein? perfeito, inclusive. Eu falo de Matematicamente, números, assim, da né? matemática, De ver. tudo é perfeito. E existem outras variações dentro do Enneagrama. Existe, deixa eu ver se eu consigo mostrar, porque eu tenho um símbolo aqui, né? Porque o Enneagrama está em todo lugar da minha vida. Dá para ver? Dá para ver, só está invertido, né? Por causa dos números, mas só para as pessoas terem uma ideia do símbolo. Tá invertido, gente. Então, assim, ó, a personalidade 9 ela sofre influência da personalidade 6 da personalidade. Não, ao contrário, personalidade 3 personalidade 6 e esse 9 aqui pode ser um pouquinho mais asa 1, ele pode ser asa 8. Sim. Então, eu preciso saber a minha, mas tem que saber um pouquinho dessa, dessa e dessa também. Na verdade, a gente acaba sabendo. Mas saber quais Sim. influenciam a gente diretamente é importante Acabam saber. 4, E... né? Oi? Acabam sofrendo 4 influências de 4 personalidades diferentes. Sim. Outra coisa que nos diferencia os instintos. Dentro do Enneagrama, existe uma parte que a gente estuda que chama instintos, que são os instintos da vida, que todos nós temos os três, que é o social, o sexual e o autopreservação. E mais uma vez, um deles nos domina, a gente tem um do meio, que às vezes pode estar muito perto do reprimido, isso é mais fluido, não é fixo, entendeu? E tem Uhum. um que é o reprimido. Então, se eu sou uma 9, autopreservação, e eu estou numa 9 do meu lado, que é social, nós temos a mesma motivação.
mas nós nos comportamos bem diferente. É muito interessante. O meu social é reprimido. Então, se o 9, uma outra 9 for uma social dominante, ela vai estar mais engajada em ONG, vai estar mais engajada em projeto social, é uma pessoa que gosta de estar frequentando instituições. Ela tem uma vida, você olha para trás na vida dela, ela sempre fez diferença na sociedade. Ela foi uma 9 ela é menos preguiçosa até, porque ela Sim. faz mais pelas pessoas. Gente que está engajada com projetos de animais, sabe? São pessoas que o social, o todo, estar inserido no todo, para eles é muito importante. Para quem tem um social dormido, como eu, que estamos em evolução, anda crescendo, tá bonitinho, mais ou menos, eu já não tenho essa necessidade de estar engajada em projetos, em coisas, entendeu? Porque o meu social é reprimido. É Então, tudo uma questão de você ver como, em que momento você tá, né? Assim, quem eu sou hoje, né? Como a gente juntando a personalidade e o instinto, você consegue ter um comportamento mais direcionado, né? Porque você tá com, acho que o grande segredo é o estado de presença, né? A autoobservação. Se eu sei o que está acontecendo na minha vida agora, eu sei o que pode estar me influenciando ou não, né? Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige. Então, assim, se eu estou atenta a quem eu sou neste momento do tempo, fica mais fácil de eu direcionar as minhas escolhas, direcionar as minhas vontades, as minhas necessidades, principalmente, né? Para que você não seja sequestrado pela tua própria personalidade e teu instinto, né? E para isso, precisa sair do automático. Enquanto eu estou operando no automático, eu não presto atenção na minha vida. Não presto atenção no que eu estou fazendo e nem o porquê eu estou fazendo. Sim. Entendeu? Quando eu começo minha auto, quando eu sei porque eu faço o que eu faço, eu consigo, na hora de escolher uma coisa, eu como uma 9, o 9, eu vou falar sobre cada personalidade, tá, gente? Não hoje, nós vamos explicar isso. Mas como uma 9, tem uma dificuldade, por exemplo, de me colocar em primeiro lugar. Então, se eu tô num grupo de pessoas, a gente vai pedir uma pizza, isso antes, tá? Graças a Deus, hoje eu escolho a pizza que eu gosto de comer. Para você que tá vendo, parece fácil? Acredite, para um 9 não é. Então, pergunta assim, que pizza que você quer? Eu bato o olho em todo mundo e penso assim, fulano não gosta de cebola, fulano não gosta de não sei o quê, fulano não gosta de frango. E aí eu escolho a minha pizza baseada no sabor de todo mundo. É o que eu queria comer? Não, eu sei o que eu quero comer. Mas como eu tenho uma busca de não gerar conflito, eu tenho um mecanismo dentro de mim que faz assim, ó, você não pode se entrar em evidência, você não pode se colocar em primeiro lugar. Existe como se fosse uma vozinha aqui falando. E aí, quando eu percebo que eu tô comendo que eu não gosto, por exemplo, que Deu uma travadinha. não acontece mais. Mas já aconteceu muito. E Brasil, não, travou? agora Ninguém sabe. A maioria que tá aí no Brasil. já aproveita e já explica, já aproveita e já explica o porquê do Brasil para esse povo, o povo saber agora. Gente, por favor, avisem pra gente se está travado. Dá um oizinho pra gente. Às vezes você também Gente, tá travando comentem para mim, pra então mim se pode está ser que esteja travado pra travando as duas vocês. ao mesmo tempo. Você tá me ouvindo Eu agora? tô, normal. Tá bom. A Priscila, ela é uma pessoa um pouco animada de manhã. Um pouco animada de manhã. Daquelas pessoas que eu não entendo, enfim. E aí, quando a gente se fala sempre, se fala muito, que tem muita coisa para ser resolvida e falada, enfim. E às vezes é só filosofia mesmo. E Muitas aí, vezes. tem uma mania de mandar áudio para mim, assim, bom dia, Brasil, bom dia, não sei o quê. Ela me chama, Mundo! ela fala
faz assim com mais gente que eu descobri. No nosso curso tinha alguns alunos que conheciam ela e as pessoas falaram que ela faz isso com todo mundo. E aí veio daí esse nome de. Comecei a chamar ela de Brasil, as pessoas começaram a chamar ela de Brasil também, e aí agora foi Brasil. O curso todo mundo chamava ela de Brasil. Exato. E Priscila, falando em... Hã? Priscila barra Brasil. Priscila barra Brasil. Falando em curso, o curso que a gente vai ter no dia 4, ele vai ser o mesmo modelo que a gente teve no curso agora, né? Que foi agora em novembro. E é muito interessante porque as pessoas que saíram do primeiro curso, elas saíram de lá sabendo cada uma, principalmente o perfil, né? O tipo, a gente costuma falar tipo. O tipo é quando está no automático, né? Raio, a gente gosta de chamar também da personalidade, é quando a gente já está um pouquinho mais evoluído, se é que a gente um dia consegue evoluir, né? Com tanta coisa para melhorar. Mas. Claro que consegue, não. Não fala não, pelo amor de Deus, a gente tem que conseguir. Tô brincando, lógico que dá. E não, nós somos prova disso, né? Eu e você somos prova disso, do quanto que a gente transformou mesmo cada uma a sua vida em âmbitos diferentes. Claro que cada uma estava buscando uma coisa diferente, mas saber, as pessoas saindo do curso, sabendo qual foi o seu instinto e qual foi a sua personalidade, é muito interessante depois os feedbacks, né? Que você teve muito e a gente trocou sobre isso, dizendo que, nossa, eu cheguei no meu escritório, no meu consultório, e aí vi que, não, fulano deve ser tal. Agora eu já sei o que ele precisa e o que ele não precisa, né? Vicia isso, as pessoas ficam, Exato. ficam querendo adivinhar uma das outras, né? Ela vira, tipo, cria um radar para poder adivinhar a personalidade de todo mundo, porque é um mundo que você faz um uau. Existe isso, eu não sabia, né? É muito. Isso é o que você falou, é o mais interessante, porque assim, é uma ferramenta milenar, né? E são assim, poucas pessoas, e olha que assim, que eu, por ser uma psicóloga, então eu converso com muita gente de autodesenvolvimento desde o. Eu sou nova, né, gente? Então, assim, faz poucos anos que eu me formei. E sempre conversando com essas pessoas, eu nunca tinha ouvido falar, mais de 20 anos estudando e não ouvia falar de Enneagrama. E aí, hoje eu falo para você que é a melhor ferramenta que eu já conheci até hoje. Não existe para mim hoje na minha leitura uma ferramenta mais completa, mais assertiva do que o Enneagrama. Então, são 9 formas de olhar para o mundo, né? E que você, como facilitadora, consegue transformar isso, transformar as pessoas através de um curso que é tão intenso e bonito pra caramba, é emocionante até, de você ver as pessoas saindo de lá com uma outra visão sobre si. Não, foi incrível. Eu costumo dizer que o Enneagrama não mente, a personalidade não mente. Exato. Nível de perceber, porque, por exemplo, de repente eu sei a personalidade de uma pessoa, eu sei como ela funciona, eu sei qual chip tá rodando ali, eu sei o porquê ela faz o que ela faz. Dependendo do comportamento dela, não bate, É entendeu? muito. E aí, e teve uma época que eu desconfiava do Enneagrama quando eu via que não batia. Hoje eu não, hoje eu sei que é a pessoa. Exato. Não tem, a realidade não mente, É, entendeu? sim. Então, uma vez nós estávamos a personalidade do tipo 1, ela é muito correta. Ela tem os valores, o certo e o errado é muito nítido para eles, não existe meio termo. Eles são pessoas muito corretas e íntegras. E eu estava num curso onde tinha uma moça lá que ela se identificou como uma tipo 1. A gente evita ficar julgando, porque cada um sabe o porquê. Às vezes não quer descobrir a sua personalidade. Tem gente que fica muitos anos para descobrir a personalidade em negação, porque ela não quer, porque ela vai ter que olhar para uma dor que talvez ela não queira mexer. Mas essa moça, estávamos todos indo para uma fogueira lá e alguém falou de levar a coberta do quarto. E aí a pessoa falou assim: Mas será que pode levar a coberta? E aí ela respondeu assim: Ah, se não puder também não tem problema, ninguém vai ver. O tipo Nossa, faz isso, nunca faria. não é correto. Sim, exato. Bom, né? Incrível.
hora, você fica assim, eu acho que ela não é um não. É impossível a gente não ficar com esse tipo de pensamento. Não é legal, mas não é. Não é, é impossível, porque você está vendo o que ela está fazendo ali. Tudo bem que julgar comportamento é um perigo para Enneagrama, porque você tem que ver por que a pessoa está fazendo aquilo. Porque às vezes duas personalidades podem ter o mesmo comportamento, mas o porquê elas estão se comportando é diferente. A motivação Então, é diferente, né? analisar e julgar o comportamento é um tiro no pé, normalmente. Mas como eu estava ali com ela 7 dias, convivendo com ela 7 dias, já tinha uma desconfiança, por causa de outros comportamentos dela, de que ela não era uma 1. E depois, no Uhum. final, ela descobriu que ela não era mesmo. Sim. Então, a personalidade não mente. Quando você descobre a personalidade de alguém, isso ajuda a gente em relacionamento. Vocês não têm noção. Porque existe lá um casal. Quando um sabe a personalidade do outro, isso ajuda demais, porque o outro sabe o que o outro busca, o que o outro precisa, qual a necessidade do outro. Os dois sabendo a personalidade do outro, gente, relacionamento já não é fácil. Com uma ferramenta dessa, ajuda demais. Nós Sim. vamos fazer em junho um Enneagrama para casais. Exato. Jesus Mais uma namorados. novidade hoje já, hein? Mais uma novidade. Então, eu falo que eu não vou falar. Eu falo assim, eu vou falar só o próximo passo. Aí Empolga, eu falo, Anne, gente. Ei, só pó. mas ajuda muito no relacionamento, entendeu? Porque, por exemplo, no Enneagrama existem os mentais, os corporais e os emocionais. Alguém que é emocional se relaciona com alguém que é mental, gente, o emocional já diz, ele é todo emotivo. O mental, ele pensa o sentimento. Então, ele é tido como frio, ele é tido como aquela pessoa que não demonstra sentimento. E aí tem um emocional casado com ele, por exemplo, e aí? Primeiro que ele acha que o emocional é fresco, fazendo drama, fazendo fresco. E o emocional acha que ele é frio, que ele não sente. Mas ele sente diferente, porque ele é um mental. As emoções dele se processam na mente. Então imagina um casal, as pessoas saberem isso um do outro. Incrível. Ajuda, ajuda Isso demais. tudo, né? Esse curso de casal vai casar muito bem, né? Dentro da ferramenta do Enneagrama, dentro das organizações. Imagina você, os líderes, sabendo o perfil de cada funcionário, como lidar com cada um para aumentar a produtividade, para ter mais resultado, para a equipe estar coesa, consolidada dentro de uma empresa. É incrível. Incrível, porque cada funcionário, estando na função que seja adequada para ele, já tem isso. Dependendo do perfil do tipo do Enneagrama, a pessoa vai ter mais dificuldade, dependendo da função que ela tiver. Porque às vezes não é do perfil dela, não é do chip dela executar aquela Sim, função, entendeu? Então, se você tem na hora de contratar seu funcionário, você faz um teste de Enneagrama, você descobre a personalidade dele, isso te ajuda a contratar alguém que vai ser mais ideal para a função que você precisa dentro da empresa. é Entendeu? um A empresa só porque contratou o funcionário certo. sim, Produz mais, dá mais lucro, só porque está cada um certo no seu lugar, fazendo aquilo que é mais fácil para ele fazer. sim. Entendeu? Deixa eu tirar um pouco da curiosidade do povo que deve estar querendo saber quando é que você vai falar de cada personalidade. Porque fica como. Primeiro, saber o seu perfil, é só entrar em contato com você no direct, certo? Só me chamar no direct que eu mando o teste para quem quiser saber a personalidade. Ótimo. Então, se você ainda não sabe a sua, aproveite esta oportunidade de você, através de um teste simples, você Sim, começar a olhar para você de uma forma muito mais clara, muito mais. Aproveita para mudar em 2023, para transformar sua vida em 2023, sabendo o porquê que você faz, como você faz, o que você faz hoje, né? Mais ou gente, menos isso. é um teste simples. As pessoas têm medo, porque existem testes de Enneagrama na internet com 90 perguntas. Não, esse E não. eu, como uma boa corporal, não tenho paciência também para 90 perguntas. Né? Corporais não tem paciência, tá, gente? 891 não tem paciência. Sim, E se alguém me fala para responder um teste com 90 perguntas, eu falo, não, tô de boa. Junto, sim. junto com a preguiça e com a indolência, aí eu não faço teste. Deixa para lá. Então,
Quem quiser, manda para mim, porque é um teste simples, é rápido. Eu te mando 2 fotos, você lê e responde para mim, e aí eu dou continuidade e a gente ajuda a descobrir a sua personalidade. E quando Faz é... o teste, você me, né, para as pessoas que estão aqui, façam o teste. Depois você me falam se isso não é incrível. Sim. E vai falar das personalidades, você vai falar de qual primeiro e que dia? Conta para mim. Normalmente, nos cursos, eu começo pelos corporais. Eu faço 891, depois vou para os emocionais, mas isso tem um porquê no curso. Sim. Na live, eu vou começar pelo 1 mesmo, vou fazer tipo 1, tipo 2, e aí eu vou explicar subdivisões, porque, como eu falei agora há pouco, não é porque a pessoa tem a personalidade igual, a mesma que outra pessoa, que ela é igual. Então, saber essa ferramenta e aproveita, você que é da personalidade que eu vou falar, assiste, porque você vai conseguir descobrir detalhes do seu comportamento que nem você sabe o porquê você faz o que você faz. E outra, Então, isso ajuda. né? No meu caso, que sou um tipo 1, o tipo 2, se eu assistir a tua live, não, calma, foi um ato falho, mas sabe-se lá Deus por causa É porque desse ato falho. a razão é alta. A minha também é meia meia aí, mas tá. Então é exatamente isso que eu ia falar. Eu sendo um tipo 2, um raio 2, eu assistindo a live do perfil 1, do tipo 1, eu também vou entender um pouco mais sobre mim, se a minha tendência nesse momento estiver mais voltada para o tipo 1, né? E se você é uma 2 asa 1, exemplo, tá? Se você for uma 2 asa 1, quando você assiste a personalidade do 1, você vai se reconhecer em algumas coisas do 1 também. É quando você souber a sua, quando você a live da sua, você vai ligar as duas coisas e você vai falar, é mesmo, eu faço isso. Sim, Entendeu? Tá, isso exato. tem ou não faz mal. E as pessoas, e os números do meu lado, pelo menos, né? Sim, é importante saber os números do lado, importante saber as flechas também. Porque Sim, eu vejo comportamentos que eu faço e aí eu vou poder pensar, isso me faz bem, isso me faz mal. Isso eu preciso mudar? Isso está interferindo na minha vida? Isso interfere no meu relacionamento? Isso interfere no meu trabalho? Isso interfere na minha família? Ah, por isso que eu me comporto assim com fulano. Por isso que... As fichas vão caindo, assim, de milhões. sim, Acho engraçado sim. essa expressão, porque as pessoas mais novas não sabem que as fichas vão caindo. É, Porque só sabe não as sabe. fichas quem Tem que usou. mudar. Que fala isso de outro jeito, minha Nossa Senhora. Eu não sei, vai ter que inventar. Não dá nem para falar cartão mais, que nem tem também. Ai, mas sempre que eu falo assim, as fichas vão caindo, eu pergunto assim, será que tem muita gente nova do outro lado? Porque se tiver muita gente nova, eles não vão entender o que eu tô falando. Mas é isso, então eu vou fazer live às segundas e quintas. Eu vou começar pelo tipo 1, quinta-feira agora. Tá? Nós vamos Ótimo. conversar sobre a personalidade 1, tudo que interfere no comportamento, como ele se comporta no dia a dia, as variações, aonde dói, o aonde dói, sabe? Todos Sim, os tipos, todas as personalidades uma dorzinha. E sim. aí a gente tem que olhar para ela, porque só quando a gente olha para ela, ela diminui ou até desaparece. Nega que ela existe, ela só aumenta dentro de nós. Então, aquilo que dói, a gente tem que parar para olhar um pouquinho, mesmo que seja ruim. Porque depois fica melhor. Mas não dá para negar. Não dá para fingir que não existe, porque vai aumentar. Então, quinta-feira, tipo 1, dia 29/12, às 8 da noite, é isso? Isso. Já vou deixar uma dica, hein? Se você que está assistindo conhece alguém que é meio bravo ou bravo, que é julgador, julga muitas pessoas, adora observar tudo que está de errado. Se, tipo ele chega num lugar, ele vai onde está o defeito. Ele é uma máquina de descobrir, de perceber o que está errado aqui. E se você conhece alguém que a gente chama assim meio crica, sabe? Com toda a amorosidade do mundo, mas meio crica, assiste. Pode ser que você conheça alguém que seja tipo 1. Pode ser que tenha alguém muito perto que seja tipo 1. Pode ser que você seja tipo 1. E além de você descobrir, você vai conseguir saber como que você pode melhorar, como você pode ficar menos estressado, passar tanta raiva, porque o tipo 1 passa muita raiva.
né? O vício emocional dele é a ira. Então, aquela pessoa que fica meio bravinha, ele é todo travado, os músculos são travados, ele é todo durinho, isso aqui dele dói demais, o pescoço dói demais, tem problemas na coluna, ele tem muita coisa de quem está sempre vivo no mundo que está imperfeito, sabe? Um mundo onde que precisa corrigir, um mundo onde todo mundo está fazendo errado. E aí isso traz muita raiva. Imagina uma pessoa vivendo num mundo onde ela acha que todo mundo faz errado. Eu E já ela tenta corrigir todo mundo. raiva já só de imaginar. Então, se você conhece alguém que é assim, convida para assistir, ou assiste para contar para ele que ele é assim e por que que ele é assim. E por que faz o que faz, certo? Por que você faz o que você faz? Respondendo essa pergunta, já tem uma chave de um caminho de evolução lindo e bastante coisa para trabalhar. Mas enquanto você não sabe por que você faz o que você faz, você vive no automático, a vida passa, os anos passam, os seus problemas quase sempre são os mesmos, você reclama sempre das mesmas coisas, os comportamentos se repetem na sua vida. E aí você, às vezes, acha, é assim mesmo, não tem jeito. Tem sim. E a gente sabe de Sempre tem. Então, quinta-feira, às 8 horas, a gente se encontra aqui de novo. Daqui a pouco eu falo com você, né? Já falo com você de novo. Fala. Fala. Obrigada. Aqui hoje, vou dar um oizinho. Muito feliz de vocês se permitirem a conhecer uma ferramenta diferente, que talvez você nunca tenha escutado falar, mas que pode transformar a sua vida. Então, nos acompanhem. Vai ser ótimo ter vocês aqui. Eu tenho certeza que no final vocês vão ficar muito felizes por ter se permitido. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês. Patrícia, beijo. Até quinta. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.